Aqui é Marcela Lasmar, orientadora profissional, e hoje eu vou falar para você sobre ser pessimista ou ser otimista. Vem cá, qual desses dois tipos se encaixa mais com você? Quando eu faço essa pergunta, às vezes, no consultório, com os meus pacientes, meus orientantes, muitos dizem assim, claro que eu sou otimista. Pois é, e aí quando a gente vai ver na prática mesmo, nas atitudes, na forma de pensar, na forma de conduzir a vida, nem sempre esse otimismo está tão presente. Ou seja, às vezes nós temos a crença que nós somos pessoas otimistas, mas nem sempre isso se traduz na nossa realidade e nas nossas atitudes cotidianas. Você é daquele tipo assim, levou o maior fora da noite, maior fora do final de semana e pensa assim, não vou chegar mais ninguém tão cedo porque vai acontecer a mesma coisa. E aí leva aquele tom de pessimismo, de que não vai dar certo por dias e dias. Ou não, você é daquele, levei um fora? Bola pra frente, a vida é assim e a fila anda. Ou então de repente tá você lá super poderosa, super alinhada, naquele salto alto, naquele estilo no meio da festa, vira o pé. E aí olha todo mundo ao seu redor te olhando, vira as costas, vai embora pra casa chorando, desesperada e nem aproveita o resto da noite. Ou você é daquelas assim, tá me olhando? Faz mal não. Quem nunca virou o pé num salto alto? Bom, e por que é importante a gente falar sobre isso? Porque é importante a gente começar a reconhecer nos nossos comportamentos como que a gente lida com essas coisas. Ou seja, como que a gente desembola aquelas situações talvez desconfortáveis, nem tão agradáveis assim, situações às vezes até mesmo difíceis. Como que você faz, como que você reverte isso? Se você reverte a seu favor ou se você reverte contra você mesmo. Como que é esse jogo de forças aí dentro de você? Você consegue reverter de forma positiva ou você fica agarrado naquela situação um tempão? E o pior, muitas das vezes generaliza aquilo para outras situações que nem sequer aconteceram ainda. Existe um conceito da psicologia positiva que é o olhar positivo. É isso mesmo, trabalha um pouco dessas características de otimismo em nós. Ou uma outra linguagem que a gente gosta muito de usar, características de resiliência. O que é isso? É olhar para uma determinada situação e conseguir, apesar de toda, talvez, o desconcertamento que você se sente ali, o constrangimento, ou de repente até mesmo a dificuldade em recomeçar, é olhar para aquela situação, olhar, por exemplo, para aquela prova que você foi super mal, ou de repente até mesmo na prova do Enem, que é a tão fatídica prova, e conseguir ter um olhar positivo e dizer assim, bom, primeiro eu vou analisar de forma racional a situação, pegando um exemplo de uma prova, por exemplo, que você foi mal, e analisar ponto por ponto de forma racional por que você foi mal. Se foi por falta de estudar realmente, de dominar o conteúdo, se foi por falta de concentração na hora da prova, se foi por falta de foco na hora de estudar e na hora de se preparar, talvez teve uma quantidade de horas, mas não teve a qualidade em si para você assimilar o conteúdo. Então é importante fazer essa análise racional para a partir dela você poder trazer para a realidade e tirar um pouco do mundo da fantasia, ou seja, daquele mundo que nem sempre leva a gente para algo pé no chão e para algo que vai nos puxar para cima, que vai fazer realmente as coisas serem diferentes numa próxima situação que você tiver que enfrentar. Porque, gente, afinal de contas, situações difíceis fazem parte da vida. O grande diferencial é a forma como você se coloca diante da situação. É justamente o olhar positivo. Então é muito importante praticar mesmo, semear, semeie. Isso na sua vida, acolha, assim como um conceito a fazer parte aí do seu dia a dia. Por quê? Porque essas situações que nem sempre são aquelas que a gente gostaria que acontecessem ou não da forma como a gente acontecesse, a gente está sujeitos a isso acontecer em vários momentos. Muitas coisas dependem de nós e muitas coisas não dependem de nós. O que depende de nós é justamente esse olhar, é trabalhar esse como eu vou reagir diante de determinada situação. Por exemplo, talvez se você está aí se preparando para um concurso ou para uma prova super importante, você que vai fazer vestibular, enfim. E aí você já fica assim, não porque eu fui mal da outra vez, não porque eu fui mal no simulado. E aí você introjeta mesmo essa crença de que você vai mal mais uma vez, de que você não vai conseguir bem, ou que tem muitas pessoas melhores que você, por isso que eu falei de racionalizar. E aí você vai ver o que de fato está dentro daquilo que é para ser feito, daquilo que depende de você e que você está fazendo
ou que você precisa aprimorar, e aquilo que não faz parte do racional, que é simplesmente algum condicionamento, alguma crença que você traz com você e que impede com que você deslanche, por exemplo, que atrapalhe, que prejudique a sua autoestima, a sua autoconfiança e, consequentemente, faz você ser muito mais pessimista em relação aos fatos do que, de fato, ser otimista, do que, eu diria, se empoderar diante de uma situação que você não só precisa, mas que talvez você quer muito vencer. Então, de forma bem prática, eu te convido a fazer um exercício comigo. Lembre aí de alguma situação que foi muito difícil, ou que foi, sei lá, até mesmo catastrófica para você, e tenta elencar pelo menos 3 aspectos positivos. O que você consegue tirar de positivo, apesar de todos os pesares, de tudo aquilo que aconteceu e que não foi tão bom assim. Faz esse exercício. E a partir dessa situação você vai poder levar isso para outros acontecimentos, para outros momentos, e isso vai te ajudar muito na superação dessas situações. E o que você me diria então? Você é otimista ou pessimista? Se for pessimista, vai ser assim a vida inteira? Não, bola pra frente, sacode essa poeira, porque com certeza tem um outro lado da vida esperando simplesmente para que você abrace, acolha. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!